Bastidores do Júri. O Brasil não é só o país que mais mata no mundo, segundo dados oficiais. Dados, aliás, da ONU, segundo o Estudo Global de Homicídios. O Brasil é também, lamentavelmente, o quinto país que mais mata mulheres no planeta. Uma mulher é assassinada a cada 6 horas no Brasil. Os dados também são oficiais e oriundos da ONU. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não bastassem esses aterrorizantes dados, Minas Gerais foi o estado que mais matou no Brasil, perdendo única e exclusivamente para São Paulo, isso por 2 anos consecutivos. Para falar sobre o feminicídio, este intrigante tema, a nossa especial convidada de hoje é a doutora Denise Gersoni, promotora de justiça que foi durante anos do Tribunal do Júri e hoje atua com veemência e galhardia junto à Promotoria de Justiça da Violência Doméstica. Muito obrigado, Denise, minha querida amiga, pela presença. Agradeço imensamente pela sua disponibilidade, o tempo, e seja muito bem-vinda ao Bastidores do Júri. Muito obrigada pelo convite, meu amigo, meu colega Cláudio. É uma honra dividir este momento com você, nós que já dividimos tantas angústias e vitórias no plenário do primeiro Tribunal do Júri. Então, estar aqui com você hoje é uma honra e é uma celebração à vida. A alegria é nossa. Denise, por que o Ministério Público? Porque o Ministério Público é instigante e ele nos coloca a serviço da sociedade. O que me fez entrar no Ministério Público foram os meus ideais de vida, de bem proteger, bem servir e, ao final da carreira, que já há visto o final da carreira, ter a sensação de dever cumprido. Foram 10 anos de Tribunal do Júri na 10 capital. anos, sim. Como foi essa passagem no Tribunal do Júri, Denise? Cláudio, de longe foi o momento mais marcante da minha carreira enquanto promotora de justiça. Ocupei diversas promotorias, dentre elas capital, interior, sempre com afeição criminal e, curiosamente, em todas elas atuei no Tribunal do Júri. Quando tive condição de me candidatar à vaga titular do primeiro Tribunal do Júri, que é a 7ª, eu não titubeei e quis fazer desses ideais de vida, para além de só o ideal de vida digna, segura e tranquila para as pessoas. E eu, enquanto promotora de justiça, poderia entregar, através do meu trabalho, esse ideal. Hoje, você, por circunstâncias da vida, da carreira, Sim. está na Promotoria de Justiça de Defesa ou de Combate à Violência Doméstica. Sim. Eu pergunto, há uma simbiose, é possível dizer que são promotorias que se entrelaçam e que juntas trazem uma experiência para poder trabalhar nessa que é a atividade de combate à violência doméstica como um todo? Sim, Cláudio, posso te dizer com toda certeza possível. Existe mais do que uma simbiose, existe uma interseção. Porque a violência doméstica, ela não é um fato isolado, ela é um processo, ela é um fenômeno muito complexo. De verdade, atuar por 5 anos na antessala do feminicídio, seja consumado ou tentado, me trouxe uma experiência bastante grande, não só jurídica, mas um olhar, porque é uma gama de situações que enfrentamos, não só jurídicas, né? Tem um aspecto cultural, social, emocional, psicológico, cultural, e isso está nas entranhas da lida da violência doméstica. O que é o feminicídio? Eu pergunto isso porque algumas pessoas ainda fazem alguma confusão entre homicídio, feminicídio. O que é o feminicídio? É a morte do ser humano em razão do gênero.
em razão unicamente da condição de ser mulher. Todo homicídio de uma mulher é necessariamente ou pode necessariamente ser considerado um feminicídio ou não necessariamente? Não necessariamente. Por exemplo, a morte de uma mulher derivada de uma dívida de droga. E se temos ali, na causa-morte, uma dívida de droga, enfim, de jogo, de uma questão patrimonial residindo como tema de fundo, nós excluímos a condição do feminicídio. Retornando à sua pergunta original, na interseção absoluta entre a violência doméstica e familiar contra a mulher em termos de atribuição e o crime doloso contra a vida, porque é uma escalada. E, infelizmente, aquilo que começa com um empurrão termina, Não raro termina não no raro, plenário do termina no júri. plenário. Todos esses feminicídios praticados ao longo desses anos, apenas 11% estavam acobertados por medidas protetivas. A propósito dessa escalada que você menciona Uhum, e dessa interseção, uhum. ou seja, daquilo que começa com uma agressão verbal, daquilo que passa para uma agressão física. Por quê? E o que fazer para reverter esse quadro? É preciso confiar no sistema de justiça. Hoje o sistema de justiça ele funciona em rede. A rede ela vem trazendo diversos setores de atendimento, não só o jurídico, como o psicológico, social, cultural, mental. As delegacias especializadas, as promotorias especializadas, as varas especializadas. Então, de fato, é preciso um incentivo ao requerimento da medida protetiva. Já existe o requerimento da medida protetiva, mas não raro, diante desse fenômeno complexo, as medidas são revogadas não pelo Poder Judiciário, não a requerimento do Ministério Público, mas pela própria ofendida, que não se vê fortalecida o suficiente para prosseguir no enfrentamento daquele ambiente doméstico. Então, é preciso fortalecermos essa mulher. Muito se fala da vítima que representa, que pede uma providência policial, autoriza uma ação ministerial e, por conseguinte, desafia uma sentença a ser proferida pelo Poder Judiciário. Precisamos ter um olhar muito atento àquela vítima que não pede providências, que não representa, E que não o faz por quê, Denise? Por por medo? medo. Por medo. Porque hoje o sistema de justiça ele está bem democratizado, bem colocado, mas ainda o crime de feminicídio e a violência doméstica, ele é autoexplicativo, ele acontece dentro de casa. E são relações, é uma violência derivada de uma relação de afeto. Daí a dificuldade. Então é preciso um olhar muito atento, não só aqueles processos que têm um impulso natural da representação, mas voltarmos os olhos para aquela que não deseja a medida, entendermos por que ela não quer a medida. É fato que a medida, por si só, ela não evita, mas ela arrefece o ânimo do agressor. Quem procurar? Qual número ligar? Os canais de comunicação, eles são de fácil acesso. Hoje, por meio das mídias e internet, é possível a vítima, como primeira resposta, acionar a polícia militar, né? Via 190, 190? 190, acionar o próprio Ministério Público, a Polícia Civil, eh, os órgãos de defesa da mulher estão todos aptos como portas de entrada para receberem essa mulher, né? E fazer os encaminhamentos dali derivados. Hoje nós contamos em Minas Gerais com a PVD, que é a Polícia da Violência Doméstica, uma guarnição especializada no atendimento com homens e mulheres treinados para aquele atendimento. Então, como primeira resposta, aciona-se a Polícia Militar, porque a medida protetiva, de fato, pode garantir a vida daquela pessoa se estivermos ainda na fase da agressão tentada. Não raro o sistema não consegue fazer essa proteção e essa agressão
verbal, moral, caminha, evolui para um crime contra a vida. Sim. E aí vem a atuação no tribunal do júri. E você tem um caso para nos contar. Qual é esse, Denise? O que aconteceu? Como foi? Cláudio, esse caso, ele é muito pitoresco porque ele não é exatamente o feminicídio, ele não é a morte de uma mulher em razão da sua condição de mulher, mas ele é a para mim, eu não sei, eu não ouvi essa expressão ainda, mas é um feminicídio simbólico, porque a vítima, nesse caso que nós vamos discorrer, enfim, bater esse papo, ele era o atual namorado daquela que então um dia foi casada com o réu. Então, se ele não mata a própria vítima, ele mata a companhia afetiva, ele mata aquele que o substituiu. Então, isso, na verdade, demonstra uma personalidade vingativa e os contornos da violência psicológica e moral contra aquela mulher. Porque se ela não foi morta, ele subtraiu a possibilidade dela desenvolver uma relação afetiva com terceira pessoa. Ele continuou se assenhorando daquela mulher, escolhendo com quem ela se relaciona afetivamente ou não. Se ele não mata, ele mata aquele que ela escolheu. Ao que parece cultural do feminicídio, seja o simbólico, seja o real. É quando a mulher diz não, quando ela exerce o seu livre-arbítrio de estar ou não com aquela pessoa, com aquele homem. Então, quando esta mulher, que não foi a vítima direta, ela foi a vítima indireta, né? Isso é um conceito hoje que a gente precisa colocar. Doutrinário, inclusive, ela foi a vítima indireta desse crime de homicídio, mas a vítima direta de um feminicídio simbólico. Ela assume um novo relacionamento? Ela assume um novo relacionamento a tempo e modo, nas circunstâncias que ela identificou como ideais. A mulher, ela ainda tem que se proteger, se resguardar. Ela não trouxe esse relacionamento, tão logo ele aconteceu, de forma pública, justo para poder organizar as emoções ali daquele relacionamento, que já nem era tão rompido, mas com meses de conhecimento, né, de ciência de que ela entabulava um novo relacionamento afetivo, ele planeja estrategicamente a morte do que a gente chama de rival. E como que o homicídio é executado? Como que ele acontece e se consuma? Ele faz um preparo prévio que denota já a circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima. Porque o casal, a vítima, né, propriamente dita, é colhida às 4 horas da manhã, dormindo, não sem antes ele estacionar o seu veículo nos fundos do prédio onde moravam, a vítima e a sua atual companheira. Ele estaciona o veículo, já de posse de uma escada, ele encosta a escada no muro lateral do apartamento. Eles residiam numa área comum, que é o primeiro andar. Sim. Ele ganha a área... Chamada área privativa? Área privativa. Ele ganha a área privativa de maneira clandestina, ciente de como era o imóvel, porque ali já havia residido. Com ela? Com ela. Então, ele chega com seu carro, encosta a escada antes adquirida ou antes colocada para o transporte, para aquele fim, para que ele ganhasse estrategicamente, para que ele ganhasse de forma clandestina a área privativa. Ele adentra a área privativa, ele já havia sido síndico daquele prédio, portanto, ele detinha as senhas de acesso, porque essa área, embora comum e privativa, ela tinha portas de vidro que se abriam com comando eletrônico. Ele já tinha esse conhecimento prévio das senhas eletrônicas, faz mau uso dessas senhas eletrônicas e, por fim, ganha o interior do imóvel, porque também não se desfez daquelas chaves, um cuidado que não foi
observado com troca, né, de fechaduras, ele detinha ainda as chaves daquela unidade e assim surpreende o casal. E mata. No momento que ele está dormindo. Dormindo. Executa com disparos de arma de fogo? Com um único disparo de arma de fogo. Na altura da cabeça? Não, na altura da clavícula. Um único e certeiro disparo de arma de fogo. Um único e certeiro que disparo. Ceifou a vida da vítima. Que ceifou a vida da vítima. E a ex-mulher dele, mãe de seu filho? A tudo assistiu. Estava ao lado da vítima? Ao lado da vítima, deitada, e foi acordada também com um disparo de arma de fogo, único e certeiro, que vitimou aquele que então ela havia elegido como seu companheiro afetivo. Então ele subtrai a forma de comunicação, elimina a possibilidade de defesa da vítima de ser socorrida a tempo e modo, levando consigo os aparelhos celulares daqueles que estavam em casa e arrancando os eletrônicos que eventualmente poderiam servir de contato e socorro. E faz essa ameaça, que hoje seria, né, uma coação com relação a essas pessoas. E ele é preso, Cláudio. Onze meses depois, ele empreende fuga, não é localizado, e por uma ação da polícia, e aí dentro do processo é decretada a prisão temporária, depois a preventiva, já quando estávamos já na fase processual, e ele é preso por uma atitude, por um comportamento suspeito dentro de uma casa de câmbio. As casas de câmbio, normalmente, elas têm um segurança. Câmeras de segurança. E aquela pessoa estava sensivelmente agitada aos olhos daquele que era o encarregado de bem proteger aquele espaço físico. E ele, então, aciona a polícia militar pela inquietude daquela pessoa. Ele apresenta uma identidade falsa e também, dentro da perspectiva da polícia militar, aquilo não funcionava, o comportamento também transcendia um comportamento dele esperado, até se chegar à identidade real e se constatar no sistema que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. E assim ele foi preso. Preso permaneceu até o julgamento e foi você que participou da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. E, curiosamente, também da instrução do sumário da culpa. Do sumário. Foi, todas as imputações, objeto da denúncia, foram acolhidas pelo Tribunal do Júri, Denise? Foram acolhidas. Realizou. Sim, foram acolhidas. Ele foi denunciado pelo homicídio consumado, qualificado, com a presença de 2 circunstâncias qualificadoras, o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima. O motivo torpe, consistente em não aceitar um novo relacionamento, então, entabulado pela ex-mulher, e o recurso que dificultou a defesa da vítima por essa entrada clandestina e colher a vítima quando ela dormia. O filho se encontrava na residência? Não. Daí a ausência do filho, aliado ao estacionar nos fundos do imóvel, a escada, romper concertina, utilizar de senhas eletrônicas e, justo no dia, o filho menor não estar na casa, aquilo tudo funcionou como um tecido, como um mosaico que se alinhavou no preparo do homicídio doloso, porque a tese foi de homicídio culposo. Desde a investigação até a instrução no sumário, no sumário, e depois também em plenário, a tese é de que houve um disparo acidental, porque era um único tiro. Não obstante todo esse terreno preparado para culminar com aquele resultado. O argumento defensivo era, se desejo houvesse de matar, seriam vários disparos, a moça, digamos assim, também teria sido morta. Então, isso nos trouxe uma necessidade de argumento e interpretação de prova assim, bastante precisa, no sentido de mostrar que, ao contrário
de culpa, houve sim um deliberado fim de agir, ao contrário do que pretendeu, né, se demonstrar que teria sido um único disparo e, portanto, seria culposo, e que teria havido uma luta corporal e um disparo acidental. A lesão e o local de crime, ao contrário, somente reforçou todo aquele preparo doloso havido antes do julgamento. E premeditado E com um destino premeditado. inequívoco. Sim, porque o trajeto do projétil mostra que a vítima foi. O disparo foi feito ligeiramente de cima para baixo. A vítima era bastante alta com relação ao agressor, de cima para baixo, e ela entra. O projétil perfura uma artéria pulmonar. E imediatamente a morte é provocada, porque ele colapsa o sistema circulatório, que é fechado, ele rompe o sistema circulatório, e o local de crime foi muito intrigante, porque nós tínhamos, como se fosse nesse ambiente, somente as paredes respingadas como uma névoa. Hoje a gente tem muito pulverizador em razão da pandemia, de álcool. Então, como se as paredes estavam pulverizadas de sangue. Não tínhamos sangue no chão, não tínhamos sangue Por gotejamento. por gotejamento, nas vestes da vítima, na cama, na maçaneta, ao longo do apartamento. Não havia desalinho sequer dos travesseiros. A demonstrar que ela estava intacta. Ela estava intacta, inerte, não houve luta corporal, ele não foi ferido de pé, lutando de forma a trazer esse desalinho do local de crime, ou mesmo o gotejamento a que você se referiu. Muito pelo contrário, aquela névoa que tomou conta do local de crime, do meio, vamos dizer assim, da parede para cima e não da parede para baixo, mostrou o quê? Que colapsando o sistema circulatório, houve uma hemorragia tanto pelo nariz, quanto pelo ouvido, pelos ouvidos, como pela boca, e houve uma projeção do sangue. Então, a vítima, o perito, né, estudando o caso, ele se engasgou com o próprio sangue, quando é perfurada a artéria pulmonar, a subclávia, perfurado, vem a hemorragia, e como o orifício era único, era só o orifício de entrada, não havia orifício de saída. Então, como explicar um local de crime pulverizado de sangue com um único orifício de entrada e mais nenhuma gota nas vestes da vítima? Sim. E aí vem a necrópsia mostrando, né, como eu falei, a importância da perícia. E o entendimento da perícia e a consequência, né, do colapso do sistema circulatório, de fazer aquela névoa, aquele espirro, a palavra espirro mesmo, digamos assim. O perito ainda traz a expressão, sabe quando você se engasga com refrigerante? Sim. E vem aquele gás? Sim. É mais ou menos o fenômeno. O sangue funciona como esse gás e ele é expelido. E assim, pulverizado. Denise, e assim foi feito. Para fechar sobre essa situação, duas coisas. A pena. A pena ficou em quase 17 anos. Quase 17 anos. Regime inicialmente fechado, como a gente sabe. E só mais uma pergunta, porque eu acho que isso é de suma importância para aqueles que estão nos acompanhando, até para entender esse trabalho valoroso do promotor, do júri. Uhum. Você recebeu, posteriormente a isso, um escrito dos familiares da vítima. E isso eu acho que é o que mais nos move enquanto promotores de justiça, promotores do júri. Você pode ler um trecho que seja desse escrito que você recebeu? Sem identificar, claro. Sim. Eu recebi e guardei junto das minhas memórias do júri, porque de fato é isso que fica. É servir a comunidade, servir aquela vítima e trazer um pouco de paz para a família. Porque ali no plenário, a vítima somos nós. Nós somos a voz da vítima. E, então, a seu pedido, eu leio com muita ternura e sentimento o cartão que recebi, vazado nos seguintes termos. Doutora Denise, às vésperas do nascimento do menino Jesus, a justiça foi feita.
queremos externar nossa gratidão por dar voz ao meu filho, diante de ato tão cruel e inacreditável. A senhora foi um anjo que Deus nos enviou. Feliz Natal com os nossos agradecimentos. Família D. Parabéns, Denise. Obrigada. Nós vamos encerrar, mas não sem antes deixar a você segundos finais para um recado que você queira passar, para além daquilo tudo que você nos trouxe, os ensinamentos e as suas valiosas palavras. Fique à vontade para falar o que você quiser nesses segundos finais, no tempo que, infelizmente, está se encerrando. Promotor do júri gosta, né, Sim. de um tempo. Mas eu acho que uma coisa muito importante que fica para a atuação no plenário do júri é se ocupar da proteção processual que a vítima e testemunhas têm. Nesse caso, inclusive, quando da sessão plenária, o Ministério Público pediu fosse esvaziado o plenário para que ela pudesse, então, prestar o depoimento de forma serena, tranquila e não trouxesse nenhum desconforto e que não houvesse, né, nenhuma questão que prejudicasse a espontaneidade do depoimento. Para além do artigo 217 do Código de Processo Penal, que é retirar o agressor ou o réu daquele ambiente para que ela possa bem prestar o depoimento, é fazer uma interpretação, inclusive, da cobertura policial, que, para além do agressor, é também todo aquele que tiver algum contato com o agressor, familiar, amigo, porque isso é determinante na espontaneidade ou não da coleta do depoimento. Então, é sempre se ocupar de bem proteger a vítima sobrevivente e as testemunhas com todas as garantias processuais. Porque hoje, no escrito da lei, no escrito frio da lei, se diz que será prestado o depoimento, pelo artigo 217, na ausência do agressor. Mas nós precisamos evoluir e trazer a ausência, inclusive, virtual do agressor. Porque não basta retirá-lo do ambiente físico, é preciso tirá-lo do ambiente virtual também. Então, parece um pequeno cuidado, mas ele é determinante na coleta da prova. Então, a interseção, aquilo que você me perguntava, se faz presente aí. Fazer uso de todos os instrumentos protetivos para vítima e testemunha na coleta da prova. É fundamental. Muito obrigado, Denise. Agradeço imensamente pela sua presença, pela disponibilidade do seu tempo. Imagina, e muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Fique conosco e aguardo você até o próximo programa do Bastidores do Júri.